Era pouco depois das 4 da manhã, enquanto uma pequena cidade universitária dormia. Alguém caminhava em silêncio por uma casa onde 4 jovens acreditavam que aquela noite havia chegado ao fim. Em poucos minutos tudo mudaria. Nenhum grito acordou a vizinhança. Nenhuma ligação para a polícia foi feita. Lá fora, o silêncio permanecia exatamente o mesmo. Quando o sol nasceu, ninguém imaginava que atrás daquelas paredes, uma das cenas de crime mais chocantes da história recente dos Estados Unidos esperava para ser descoberta. 4 estudantes, uma casa, e perguntas que levariam investigadores a seguir uma das caçadas mais complexas dos últimos anos. A noite em que 4 jovens voltaram para casa, sem imaginar que nunca mais veriam um amanhecer. Esta é a história dos assassinatos da Universidade de Idaho. E este é mais um Arquivo Perdido. No dia 12 de novembro de 2022, a cidade de Moscou, no estado de Idaho, vivia mais um fim de semana comum. Com pouco mais de 25 mil habitantes, Moscou era conhecida por ser uma cidade universitária tranquila. A maior parte da rotina girava em torno da Universidade de Idaho, onde milhares de estudantes construíam amizades, planejavam o futuro e aproveitavam a vida do campus. Em uma casa localizada na King Road, 6 estudantes dividiam o imóvel. Era o tipo de residência comum entre universitários, sempre movimentada, com amigos entrando e saindo, festas nos fins de semana e uma rotina bastante agitada. Naquela noite, 4 deles estavam em casa. Madison Mogen, de 21 anos, estudava marketing. Amigos a descreviam como uma pessoa alegre, extrovertida e muito querida por todos ao seu redor. Kylie Gonçalves, também de 21 anos, havia concluído recentemente a faculdade e estava prestes a se mudar para outro estado, após conseguir um novo emprego. Naquele fim de semana, ela voltou a Moscou para visitar os amigos que deixaria para trás. Zana Carnoudle tinha 20 anos e estudava marketing. Trabalhava enquanto cursava a universidade e era conhecida pela personalidade espontânea e pelo jeito carinhoso com as pessoas próximas. Ao lado dela estava Ethan Chapin, de 20 anos, estudante de recreação, esportes e gestão de turismo. Ethan era integrante de uma fraternidade e era lembrado pelos amigos pelo bom humor constante e pela facilidade em fazer novas amizades. Naquela noite, eles não imaginavam que aquelas seriam as últimas horas de suas vidas. Enquanto a cidade seguia seu ritmo habitual, cada um deles aproveitava o sábado de uma maneira diferente. Alguns estavam em festas, outros caminhavam pelo centro da cidade. Havia quem estivesse trabalhando, e havia quem apenas esperasse a madrugada terminar para descansar. Nada indicava que, poucas horas depois, aquelas 4 histórias terminariam da forma mais brutal possível, e foi justamente reconstruindo cada passo daquela noite que os investigadores começaram a entender como tudo aconteceu. Na noite de 12 de novembro de 2022, Moscou estava movimentada. Era sábado. Como acontecia em praticamente todos os fins de semana, centenas de estudantes saíram para bares, festas e confraternizações antes do fim de semana chegar ao fim. Kylie e Madison passaram parte da noite no Corner Club, um dos bares mais populares entre os universitários. As duas eram amigas desde a infância e aproveitaram o sábado juntas, encontrando outros estudantes antes de deixarem o local pouco depois de 1 da manhã. Enquanto isso, Zana e Ethan estavam em uma festa na fraternidade, chamada Sigma Chi, onde Ethan era membro. Os dois permaneceram ali durante boa parte da noite, antes de voltarem para casa na King Road. Por volta da 1h40, Kylie e Madison apareceram nas câmeras de um food truck, conhecido como Grub Truck, no centro de Moscou. As imagens mostraram as duas esperando o pedido, conversando e aparentando estar completamente tranquilas. Ninguém ali poderia imaginar que aquelas seriam as últimas imagens conhecidas de ambas com vida.
Poucos minutos depois, elas aceitaram uma carona particular de volta para casa e chegaram à residência por volta das 1h56. Zana e Ethan já haviam retornado cerca de 10 minutos antes. Ethan estava apenas passando a noite com a namorada e não morava naquela residência. Dentro da casa, tudo indicava que a madrugada chegava ao fim. Alguns moradores já estavam em seus quartos. As luzes começavam a se apagar. A rotina parecia absolutamente normal, mas ainda havia uma pessoa acordada. Pouco antes das 4 da manhã, Zana recebeu um pedido de comida, entregues por um motorista do DoorDash. A entrega foi feita normalmente, sem qualquer registro de problemas. Seria um dos últimos acontecimentos conhecidos antes de tudo mudar. Naquele momento, ninguém imaginava que, do lado de fora, alguém já se aproximava da casa. E em poucos minutos, aquela noite comum entraria para a história como um dos crimes mais chocantes da história recente dos Estados Unidos. O dia 13 de novembro de 2022 amanheceu como qualquer outro em Moscou. Do lado de fora nada parecia diferente. A rua estava tranquila. Os carros continuavam estacionados em frente à residência. E ninguém imaginava o que havia acontecido durante a madrugada. Dentro da casa, porém, o silêncio já não parecia normal. As duas moradoras que haviam sobrevivido àquela noite tentaram contato com os outros estudantes, mas ninguém respondia. Com o passar das horas, a preocupação aumentou. Pouco antes do meio-dia, amigos foram chamados até a residência para ajudar a entender o que estava acontecendo. Foi um deles que encontrou uma das vítimas inconscientes no segundo andar da casa e orientou que o número de emergência fosse acionado. Às 11h58, uma ligação para o 911 foi feita, relatando uma pessoa inconsciente. Quando os primeiros policiais entraram no imóvel, perceberam rapidamente que não se tratava de uma emergência médica. 4 estudantes haviam sido assassinados, e a cena encontrada indicava que o crime havia ocorrido horas antes. A notícia se espalhou em questão de minutos. Uma cidade conhecida pela tranquilidade agora era tomada por viaturas, fitas de isolamento e equipes de investigação. Pais ligavam desesperados para os filhos. Estudantes deixavam o campus com medo. Enquanto isso, investigadores tentavam responder uma única pergunta: como alguém conseguiu entrar naquela casa e matar 4 pessoas e ainda desaparecer sem deixar um suspeito imediato? Nas primeiras horas, quase nada fazia sentido. Não havia sinais claros de arrombamento. 2 pessoas que também estavam na residência sobreviveram. E, naquele momento, a polícia ainda não sabia quem havia cometido o crime, nem o porquê. Mas, em meio àquela cena, existia um pequeno detalhe que passaria despercebido por quase qualquer pessoa. Um detalhe que, semanas depois, mudaria completamente os rumos da investigação. E justamente a partir dele que começa a maior caçada policial da história de Moscou. Nas horas seguintes ao crime, a casa da King Road foi completamente isolada. Equipes da polícia de Moscou, da polícia estadual de Idaho e do FBI passaram a trabalhar juntas em uma investigação que rapidamente se tornou uma das maiores da história do estado. Cada cômodo foi fotografado, cada objeto foi catalogado. Cada pequeno detalhe passou a ser tratado como uma possível peça daquele quebra-cabeça. Nos primeiros dias, a pressão aumentava. O caso dominava os noticiários. Centenas de dicas chegavam diariamente, mas nenhuma levava a um suspeito concreto. Enquanto isso, os peritos continuavam examinando a residência. Foi durante essa análise minuciosa que uma das evidências mais importantes de toda a investigação foi encontrada. Ao lado de uma das vítimas, havia uma bainha de couro, de uma faca do tipo Ka-Bar. O objeto não continha a arma do crime, mas trazia um detalhe que mudaria completamente o rumo do caso. No botão de pressão da bainha, os peritos encontraram um perfil de DNA masculino. Naquele momento, eles ainda não sabiam a quem aquele DNA pertencia, mas sabiam que aquela poderia ser a primeira ligação direta com o autor dos assassinatos. Ao mesmo tempo, investigadores começaram a revisar imagens de câmeras de segurança espalhadas por Moscou. Horas e mais horas de gravação foram analisadas. Foi então que um detalhe chamou a atenção.
um sedã branco, identificado como um Hyundai Elantra, apareceu circulando repetidas vezes pela proximidade da residência durante a madrugada. Pouco depois das 4 da manhã, o veículo voltou a passar pela rua, e cerca de 16 minutos depois, foi registrado deixando a região em alta velocidade. A busca pelo motorista daquele carro passou a ser prioridade. Enquanto isso, especialistas também solicitaram registro da telefonia. A análise dos dados permitiu reconstruir os deslocamentos de diversos aparelhos celulares próximos à residência naquela noite. Entre eles, um aparelho apresentou um comportamento que chamou a atenção dos investigadores. Em determinado momento da madrugada, ele deixou de transmitir a localização. Horas depois, voltou a aparecer já distante da cena do crime. Mais tarde, a análise também indicaria que esse mesmo telefone havia passado diversas vezes pela região da King Road, nos meses anteriores aos assassinatos. Separadamente, cada uma dessas evidências levantava perguntas, mas, quando reunidas, começavam a apontar para a mesma direção. Os investigadores agora tinham um perfil de DNA, um veículo e um conjunto de registros digitais. Faltava apenas descobrir quem estava por trás de tudo aquilo. E essa resposta apareceria de uma forma que ninguém esperava. Enquanto os investigadores cruzavam imagens de câmeras, registros telefônicos e resultados laboratoriais, um nome começou a aparecer repetidamente: Bryan Kohberg. Na época, ele tinha 28 anos e cursava doutorado em criminologia na Universidade Estadual de Washington, localizada a poucos quilômetros de Moscou. Era alguém que estudava exatamente o tipo de crime que agora mobilizava centenas de investigadores. A primeira ligação entre Kohberg e o caso surgiu quando policiais identificaram que ele possuía um Hyundai Elantra branco, compatível com o veículo registrado diversas vezes nas proximidades da residência durante a madrugada dos assassinatos. Mas um carro por si só não seria suficiente. Os investigadores precisavam de algo que colocasse Bryan dentro da cena do crime. E esse detalhe já estava nas mãos da perícia. O perfil de DNA encontrado na bainha da faca foi comparado com amostras obtidas durante a investigação. Após uma análise genética complementar baseada em material descartado pela família de Kohberg, os exames indicaram uma forte compatibilidade posteriormente confirmada por uma amostra direta coletada após a sua prisão. Ao mesmo tempo, os registros do telefone celular reforçavam a mesma direção. Segundo os investigadores, o aparelho utilizado esteve diversas vezes nas proximidades da casa da King Road antes dos assassinatos. Na madrugada do crime, porém, o telefone deixou de transmitir localização durante o período em que os homicídios ocorreram e voltou a aparecer já distante da residência pouco depois. Esse comportamento passou a integrar o conjunto de evidências analisadas pela polícia. Separadamente, nenhuma dessas provas encerrava a investigação, mas reunidas formava um quadro difícil de ignorar. No dia de 30 de dezembro de 2022, agentes do FBI e da polícia prenderam Bryan na casa de seus pais, no estado da Pensilvânia, após dias de vigilância. Durante meses, o caso seguiu para a justiça. Em julho de 2025, antes que o julgamento com o júri começasse, Bryan aceitou um acordo com a promotoria. Ele declarou-se culpado pelos 4 homicídios e pela invasão da residência, evitando a pena de morte. Dias depois, foi condenado a 4 prisões perpétuas consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. Mesmo com a condenação, uma pergunta continuou sem resposta: por quê? Até hoje, Bryan nunca explicou o motivo dos assassinatos, e foi justamente esse silêncio que manteve vivo um dos maiores mistérios de todo o caso. Com a confissão de Bryan, o caso foi oficialmente encerrado pela justiça. Mas para muitas pessoas, o fim do processo não significou o fim das perguntas. A maior delas continua sendo o motivo. Apesar de ter admitido a autoria dos crimes no acordo judicial, Kohberg nunca explicou por que entrou naquela casa naquela madrugada, nem por que aquelas 4 pessoas foram escolhidas como vítimas. Até hoje, nenhuma motivação foi apresentada por ele em tribunal. Outra questão envolve o alvo do ataque. Investigadores apresentaram evidências que ligavam Bryan à residência, mas não confirmaram publicamente se ele pretendia atacar uma pessoa específica, ou se a escolha foi motivada por outro fator.
Essa dúvida permanece entre os principais pontos discutidos sobre o caso. Também chamou a atenção o fato de duas moradoras da casa terem sobrevivido. Segundo os documentos da investigação, elas estavam em outro quarto durante os ataques e não foram mortas. O motivo pelo qual Brian deixou a residência sem atacá-las nunca foi esclarecido por ele. Ao longo da investigação, diversas teorias surgiram na internet. Algumas sugeriram a participação de outras pessoas. Outras questionavam determinadas provas. Mas, até o encerramento do processo, nenhuma dessas hipóteses foi confirmada pelas autoridades ou aceita pela justiça como parte dos fatos do caso. Mesmo com uma condenação definitiva, existe uma diferença entre saber quem cometeu o crime e entender por que ele aconteceu. E talvez essa seja a parte mais perturbadora dessa história. 4 jovens perderam a vida. Suas famílias receberam uma resposta judicial. Mas a razão que levou alguém a atravessar aquela porta naquela madrugada permanece conhecida apenas por uma pessoa. E essa resposta talvez nunca seja revelada. Os assassinatos da Universidade de Idaho mudaram para sempre a vida de dezenas de pessoas. 4 jovens que planejavam o futuro tiveram suas histórias interrompidas de forma brutal. Famílias perderam filhos. Amigos perderam companheiros da faculdade. E uma pequena cidade universitária perdeu a sensação de segurança, que sempre fez parte da sua identidade. Ao mesmo tempo, o caso também marcou a história das investigações criminais. Imagens de câmeras de segurança, registro da telefonia, análise genética e centenas de horas de trabalho investigativo foram reunidos para reconstruir, quase minuto a minuto, o caminho percorrido pelo responsável. A tecnologia teve um papel decisivo, mas ela não diminuiu a dor causada por aquela madrugada. Mesmo com uma condenação definitiva, algumas respostas jamais foram conhecidas. O motivo exato dos assassinatos, o que se passava na mente de Brian, e por que aquelas vítimas. Perguntas que talvez permaneçam sem resposta para sempre. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Brian escolheu aquelas vítimas especificamente? Ou que elas apenas tiveram o azar de estar no lugar errado na hora errada? Deixe suas teorias aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque alguns casos chegam ao fim nos tribunais, mas nunca deixam de levantar perguntas. E este foi mais um Arquivo Perdido.